No nome do Senhor Jesus. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Essa palavra ela é poderosa, querido. 1 de Pedro, capítulo 1, diz que a nossa fé, ela é mais valiosa do que o ouro, que perece. Ela é mais valiosa, ela tem mais valor do que o mais puro ouro levado ao fogo. É a minha e a sua fé. Isso é poderoso, querido. Entenda uma coisa, Deus sempre vai te usar naquilo que Ele te treinou. Sempre. Às vezes você está passando por uma situação, uma condição horrível, terrível, você não entende. É Deus te treinando nessa situação. É Deus trazendo capacidade sobre a tua vida. É Deus fazendo com que você venha a ser melhor, que você possa passar por essa situação melhor do que você entrou. É a prova de Deus, é a peneira de Deus. Isso é maravilhoso, querido. Glória a Deus. E como eu disse no início, nós temos que entender que o diabo, ele te tenta para te derrubar. Agora Deus, Ele te prova para te exaltar, para te levantar. E é engraçado que no hebraico a palavra tentação, ela quer dizer beirazo, que é num mau sentido, testar alguém maliciosamente, por pôr à prova os seus sentimentos ou julgamentos com astúcias, tentar ou testar a fé de alguém, virtude, caráter, pela incitação do pecado. Todas as vezes que o diabo te tentar, querido, é para te destruir, é para testar a tua fé, é para te induzir para o mal, é para te induzir para o pecado, é para te induzir para distante do Senhor. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, a palavra do Senhor diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem as espadas, nem a fome, nem a nudez, nem a perseguição, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada do que você vai fazer pode separar de Deus, querido. Uma coisa só pode separar eu e você de Deus, que está em Isaías capítulo 59, versículo 2. E os nossos pecados e as nossas iniquidades faz separação entre o homem e Deus. O que separa o homem de Deus, querido, é o pecado. Não é Deus do homem, é o homem de Deus. Quando nós pecamos, quando nós somos atraídos e engodados pelos nossos pecados, nós nos distanciamos ainda mais de Deus. Nós levantamos um muro aonde estamos distante do Senhor. O diabo, ele trabalha exatamente para isso, para que esse muro possa ser erguido, para que nós venhamos cambalear, para que nós venhamos titubear, para que nós venhamos cochilar e assim então cair nessa tentação que é o caminho do pecado. Porque o pecado, depois de concebido, ele é gerado. Depois de ser gerado, ele dá a luz, que é a morte. Entenda uma coisa, olha como o diabo vai trabalhando. Tudo começa na nossa mente. O diabo, ele luta pela nossa mente, porque se ele conquistar a mente, se ele conquistar a tua cabeça, ele ganhou todo o teu corpo, ele ganhou toda a tua razão, ele consegue distanciar você do Senhor. Está tudo aqui, querido. Primeiro, o pecado é gerado na mente, é quando nós olhamos e cobiçamos algo, e sabemos que isso é pecado, porque o próprio Jesus disse: quando olhares por uma mulher com um olhar impuro, saiba, no seu pensamento, você já pecou contra ela. Ele diz: não cobice nada de ninguém. Quando eu e você, sem pegar, sem roubar, mas cobiçamos, geramos na nossa mente, querido, acabou. Eu lembro um dia de um rapaz que ele caiu. Ele foi para um motel com a moça e ele caiu, ele sendo crente, e ele foi pego, porque o diabo, né, tem um ditado que diz assim: o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. Eu digo que não é o diabo que revela, na verdade é o próprio Senhor, porque nada pode ficar em oculto, diz o Senhor. Tudo é trazido à luz, tudo é revelado em nome de Jesus. E agora, quando ele caiu, depois nós vamos falar com ele: o que aconteceu? Eu não sei, eu estava andando e conheci essa mina aqui, quando fui ver estava no motel com ela. Cara, quer dizer, ele estava andando com ela e de repente, quando acordou, estava no motel? Não.
Aquilo começou pequeno. Este mal começou pequenininho, foi gerando na mente, foi trazendo coisas, malícias, maldade sobre a mente. Depois que ele gerou na mente, desceu para o coração. Aí foi concebido o pecado. Aí a semente, o esperma do pecado, se juntou com o óvulo do coração, querido, e formou um feto para o mal, dentro do coração dele. Agora ele começa a gerar aquele mal dentro do coração dele. E depois de passado um tempo, depois de ter gerado na mente, que desce para o coração, que agora é concebido na mente, gerado no coração, agora ele vai dar a luz, que é a prática do mal, que é a prática do pecado. Ou seja, ele vai dar a luz naquilo que ele concebeu na mente, naquilo que ele gerou no coração, e vai gerar morte sobre a vida dele. É isso que nós temos que tomar cuidado. É nisso que nós temos que nos alertar. São as pequenas coisas, querido. Ninguém tropeça numa montanha. Todo mundo está enxergando e sabe que aquilo é uma montanha. São nas pequenas pedras, são nas pequenas coisas que vão entrando dentro da sua mente, que você vai gerando e descendo para o teu coração. É concebido na mente, gerado no coração, e o ato é dado à luz. Por isso que a palavra diz que a tentação, ela é do diabo, querido. Ela nunca veio do Senhor. Em Tiago 1, capítulo 12, diz assim: bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança as provações, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, da qual o Senhor prometeu aos que o amam. E ele diz, olha que diz no 13: e ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém. Deus não é tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta a ninguém. Deus não tenta a ninguém. No versículo 12 diz que o Senhor prova, para que depois que você seja aprovado, receba a coroa. Agora no 13 ele diz que o diabo tenta. E nunca diga que por Deus sou tentado, porque Deus não é tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque o diabo trabalha exatamente dessa forma, com as tentações, trazendo maldade no coração. Em Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, depois que Jesus é batizado, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. Para ser levado o quê? Para poder agora levar a fé dele, como está ali em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6, a fé dele ao fogo, para ser provado, para que a fé dele venha valer, para que a fé dele venha ser fortificada, fortalecida, através do quê? Da tentação. Porque, querido, quando você vence uma tentação, fala a verdade, como é que você se sente? Glória a Deus, o Senhor me ajudou. Isso que é poderoso, querido. Porque lá em Mateus, no capítulo 4, no versículo 1, ele diz, e ele foi levado ao deserto para ser tentado. E ele foi tentado pelo diabo. Você vê que o diabo ele começa a trabalhar sempre naquilo que você tem necessidade, sempre naquilo que você precisa, sempre naquilo que você almeja. Jesus ficou 40 dias no deserto, sem comer, a palavra diz. O que Jesus mais queria? Comer. Agora o diabo aparece para ele e tenta ele, e diz para ele, se tu és o Filho de Deus, diga para essas pedras, e transforme ela em pães. É isso que o diabo faz, querido. Ele vem mostrando uma necessidade para mim e para você. O diabo ele nunca vai tentar você quando você estiver bem. Ele sempre vai tentar você quando você estiver fraco. Porque ele sabe que quando você estiver bem, se ele se levantar contra a tua vida, ele vai bater e vai voltar. Mas no dia que você estiver fraco, no dia que você estiver concebido na mente, deixado gerar no coração, dar a luz, vem o ato. É aí que ele ataca. Porque o diabo ele é um surfador, querido. O diabo ele aproveita situações exatamente para isso. Agora Jesus olha para aquele demônio, olha para Satanás, para aquele chifrudo, e diz para ele, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sair da boca de Deus. Queridos, saiba de uma coisa e tenha certeza. O Senhor sempre vai ter um momento de escape para você. Porque o Senhor foi tentado no deserto. Ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é sofrer.
Em Hebreus capítulo 4, versículo 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, e a nossa semelhança, mas ele não pecou. Olha o que Hebreus fala: em tudo ele foi tentado, em tudo ele foi experimentado. E em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que vocês não possam suportar, mas antes ele abre uma porta de escape. Não vem tentação maior, ele sabe, e por isso ele está ali pronto. Para quê? Para te abrir uma porta de escape, para te abrir um lugar para você poder fugir e correr. Então a tentação, ela vem para te destruir, para acabar com você. Mas a provação não. A provação vem para te exaltar. A provação vem para experimentar você. A provação, ela vem para te amadurecer. A provação, ela vem para fazer você mestre naquilo que você passou. Queridos, eu já passei por muitas coisas. Minha esposa, quem me conhece sabe, já sofreu 8 cirurgias. Quando eu vejo uma pessoa doente, o meu coração, ele sangra, querido. A primeira coisa que eu quero fazer é poder ir até onde aquela pessoa está e orar por ela. E eu creio, e eu vou crendo e acreditando que Deus vai fazer um milagre sobre a vida dela. Por quê? Porque eu passei por isso. Eu fui provado nisso, eu e minha esposa. Nós fomos provados, e no final de tudo o Senhor fechou a sepultura, e no final de tudo o Senhor trouxe cura, e no final de tudo o Senhor trouxe restauração. E quando eu vejo isso, eu falo: Senhor, se foi disponibilizado a mim e a minha esposa essa bênção, está também na vida do meu irmão. E aí eu vou orar, eu vou clamar pela vida dele. Por quê? Porque eu passei por isso, querido. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Glória a Deus. Provação no grego que significa peirasmos, adversidade, aflição, aborrecimento, enviado por Deus a serviço para testar ou provar o caráter e a fé ou a santidade de alguém. Agora é diferente. Agora Deus está provando e experimentando o coração do homem, para ver onde está o coração dele, para ver se ele confia realmente em Deus, ou se ele vai murmurar, ou se ele vai reclamar. Porque uma reclamação é uma intercessão maligna, querido. A reclamação é uma intercessão do diabo. Eu aprendi uma coisa. A palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. E com certeza o diabo habita no meio da murmuração. Quando você for provado, quando você estiver passando por uma provação, resista firme, aguente firme, porque é Deus te provando, querido. É Deus testando você, é Deus fazendo com que você venha ser melhor, possa sair dessa provação, desta prova, melhor do que você entrou. Para quê? Para que você venha ser um canal de bênção na vida de alguém, para que você venha ser alguém que venha abençoar alguém, em nome de Jesus. Isso é poderosíssimo. Em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 2, a palavra diz assim: lembre-se de tudo, lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto. Olha só, Deus leva o povo para o deserto, para quê? Aí ele fala: para te provar, nesses 40 anos, aonde estava o teu coração. Eu levei vocês ao deserto para provar o coração de vocês, para ver aonde estava realmente o coração de vocês. Eu humilhei vocês, eu fiz você passar fome, eu sustentei vocês com maná, só para ver se realmente vocês confiavam em mim ou não. Entenda uma coisa: provação é lugar de purificação, é lugar de crescimento. Aquele povo saiu do Egito e foi para o deserto. Agora Deus começa a provar o coração daqueles homens. E sabe o que é mais triste? Que eles não foram aprovados. Eles foram reprovados, porque eles murmuravam. O que Deus detesta nessa vida são 3 coisas que eu classifico ali. Tem mais, mas que é: primeiro, a murmuração, a adoração a ídolos e aquele que traz contenda entre irmãos. Quando nós murmuramos, querido,
É um recado que nós estamos falando para Deus. Deus, eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor. O que eu estou passando, se o Senhor me amasse, o Senhor me tiraria dessa, querido. Entenda uma coisa, Daniel, Deus podia tirar ele da cova. Deus podia fazer com que ele não entrasse na cova. Mas Deus não livrou ele da cova. Deus livrou ele na cova, dentro da cova. Dentro da cova, onde os leões não puderam devorá-lo, os leões famintos não puderam tocar nele. Foi dentro da cova que ele cresceu, que ele saiu acreditando e confiando, porque uma experiência dessa só pode ter quem confia em Deus, só pode ter quem acredita em Deus e sabe: o meu Deus, o meu Redentor vive e ele se levantará em meu favor. Glória a Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha. Deus podia livrá-los? Não, ele da fornalha. Podia, mas não livrou ele da fornalha. Os livrou na fornalha. Porque a palavra do meu Deus, ela é poderosa. Quando nós confiamos, como aqueles 3 homens falam, aqueles 3 rapazes, eles olharam para o rei: olha, rei, você pode tocar teu pífaro, você pode tocar tua guitarra, você pode tocar teus tambores, você pode fazer o que você quiser, mas nós não nos dobraremos a esse teu Deus, a essa tua imagem. Nós só nos dobraremos na presença do nosso Deus. Pode fazer o que você quiser. E o rei endemoniou: ah é? Vou acender a fornalha 7 vezes mais e lança eles lá dentro. Deus podia impedir com que eles entrassem lá, mas Deus não livrou eles livrou eles na fornalha. A palavra diz que o fogo não teve força para consumir eles, para os queimá-lo. E quando o rei olha lá para dentro, ele não vê mais 3, ele vê 4 agora. Querido, quando nós resistimos às provações, quando nós somos valentes para lutar, entenda uma coisa: Deus vai ser com você, Deus vai estar lado a lado com você, o Espírito Santo vai estar te fortalecendo, para que você não pare, para que você não desista, para que você não olhe para trás, para que você venha avançar e conquistar coisas grandes que o Senhor tem para você, porque todas as vezes que Deus te prova, é para te exaltar, querido, em nome de Jesus, em nome de Jesus, glória a Deus. Ele te prova para que você venha ser aprovado, para a honra e glória do Senhor. É coisa poderosa, querido. É coisa tremenda. Glória a Deus. Em Provérbios 17, no versículo 3, diz: o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, mas o Senhor prova os corações. Glória a Deus. Querido, na provação que você vai crescer, querido. É lá que é lugar de crescimento, de amadurecimento. Não tenha medo. Não tenha medo daquilo que, quando o Senhor te levar para uma aprovação. Um dia eu vi um rapaz falar para mim algo interessante. Que a aprovação, que a prova é escola de Deus. Né? Imagine assim, você estuda, você lê a Bíblia, você ora, você jejua. Mas chega o dia da prova, assim como na escola. E no dia da prova, o professor, ele te ensinou o ano inteiro e ele colocou a prova. E você olha para o professor, olha para aquela prova, olha para o professor, com o desejo de perguntar: professor, fala para mim. Você pode até perguntar, mas o professor, ele está o quê? Em silêncio. Ele não fala nada, porque é dia de prova. Muitas vezes é essa impressão que eu e você temos. No dia da prova, a gente ora, a gente busca, a gente clama, e Deus está calado, Deus está em silêncio, porque Ele está vendo onde está o teu coração. Glória a Deus. Você vai vencer em nome de Jesus. Você já é mais que vencedor, querido. Mas segura nessa prova, segura nas mãos do Senhor. Confia que você vai passar por ela, porque ela é prova que vai te levantar, vai te exaltar e vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Davi, em 1 Samuel capítulo 17, é algo poderoso. O pai de Davi fala para Davi: Davi, vai lá aonde estão os seus irmãos, junto com o rei Saul. Leva uns queijos para eles, porque aquele povo estava em guerra. Israel estava em guerra contra os filisteus. E Davi sai em direção dos irmãos, para poder levar o queijo e saber a notícia deles, se eles estão bem, se eles estão vivos, como eles estavam. E há 40 dias, os filisteus armam uma fileira, e ficam do outro lado do monte,
E agora desce um homem chamado Golias, da terra de Gade, agora ele está ali. E a palavra diz que ele era um homem grande. Só a couraça dele pesava 60 quilos. A lança dele pesava 7 quilos. O escudo, o capacete, as caneleiras de bronze. E ele afrontava o povo de Deus todos os dias, durante 40 dias. E ele batia no escudo e gritava: não tem homem para que possa me enfrentar? E os homens com medo, o rei Saul com medo. Agora o menino, ele sai da casa dele, e quando ele chega naquele lugar, meu querido, ele vê aquela afronta daquele homem, e ele começa a ver os homens cochichando ali. Fala: olha, o rei disse que quem enfrentar aquele homem e vencer aquele homem, vai casar com a filha do rei, vai receber um dote, e ainda os pais, a família, vão ser isentos de impostos. Davi, quando ouve isso, ele fala: mentira. E a palavra diz que ele foi procurar uma outra pessoa, para poder confirmar aquilo que ele estava ouvindo, aquilo que eles estavam dizendo. Agora, quando ele está indo procurar uma outra pessoa, ele encontra o irmão dele. E o irmão dele fala: o que você está fazendo aqui? Você gosta de sangue, você não presta, você não vale nada. E ele fala: uai, mas isso que eu te fiz, cadê? Vai lá cuidar daquelas poucas ovelhas. E a palavra diz que Davi se desviou do irmão dele. Querido, quando você está no processo de uma aprovação, que está a caminho de uma vitória, sempre vai aparecer um filho do diabo, falando, te julgando, perguntando por que você está passando por isso, o que é isso, o que você está fazendo ali. Mas sabe o que ele fez? Desviou do irmão. E foi procurar conselho de outra pessoa. Vem cá, o que o rei está falando? O que o rei prometeu? É verdade o que eu ouvi? E eles repetem: é verdade. O rei disse que quem matar aquele homem vai casar com a filha do rei, vai ganhar o dote, e ainda os familiares vão ser livres de impostos. E fala: eu vou matar aquele homem, aquele gigante. E agora ele vai até o rei e fala: rei, eu vou lutar contra ele, e o Deus vai me entregar ele na minha mão. E o rei fala para ele: não, rapaz, você é um menino, você é novo demais. Aquele homem já é homem experimentado, é homem valente, é homem guerreiro, aquele homem já venceu muitas guerras, e ele fala: não importa, entenda uma coisa, rei, eu já matei urso e já matei leão. Eles, quando iam atacar as minhas ovelhas, eu ia contra eles, e eu matei o urso, e o leão veio, e eu me joguei, me lancei contra o leão, peguei na barba dele e o matei, porque Deus entregou eles nas minhas mãos, e assim será com esse incircunciso. Deus vai entregar ele na minha mão. Quando Saul ouve aquilo, Saul vê e consegue enxergar que aquele menino tinha experiência, que aquele menino já tinha passado por provas, que aquele menino tinha sido aprovado e aprovado. Agora ele fala: tá bom, então toma aqui a minha couraça, toma aqui a minha espada. E o menino, quando coloca, fica muito grande nele, porque aquilo não era para ele, aquilo era do rei, porque quem tinha que estar lá enfrentando aquele homem era Saul, não Davi. Mas Davi, porque tinha experiência com Deus, porque foi provado e aprovado, ele falou: pode ter certeza, eu já passei por lutas, eu sei o que é dificuldade, eu sei o que é você passar por problemas, e eu venci. E ainda hoje, esse incircunciso, eu vou arrancar a cabeça dele. Entenda uma coisa: Deus provou ele em secreto para exaltar ele publicamente. As provações que você passa é para te exaltar, querido, é para te levantar, é para te fazer melhor, é para fazer você crescer. Davi entendeu o chamado dele. Davi entendeu os tempos que ele ficou atrás das malhadas. Ele compreendeu que aquele tempo foi tempo de luta, foi tempo de crescimento, foi tempo de amadurecimento, foi tempo de guerra, e onde ninguém via aquelas batalhas que ele vencia. Mas quando você vencer essas guerras, essas batalhas, essas provações, entenda uma coisa: Deus vai te exaltar publicamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é contigo, querido. Deus é contigo. Deus, Ele sempre vai te provar. Deus sempre vai
te testar naquilo que Ele te treinou. Ele sempre vai te exaltar exatamente sobre aquilo que Ele te treinou, querido. Pastor, você não sabe, está difícil. Aguenta. Segura. Porque você vai passar por essa aprovação. Quando você passar por ela, querido, entenda uma coisa. Você vai ser bênção sobre a vida das outras pessoas. Porque Davi, ele matou aquele gigante. E com a morte daquele gigante, os judeus foram e venceram a guerra. Um povo que tinha tudo para estar escravizado foi liberto. Porque um homem teve experiência com Deus, passou por provas, foi aprovado e agora abençoou vidas. Todas as vezes que você for provado, querido, segura, porque vem vitória para você. E não só para você, mas para aqueles que estão perto de você. Deus sempre vai te usar naquilo que Ele te treinou. Repita no seu coração: Deus está me treinando. Fala para o teu coração agora, na tua mente: Deus está me treinando. Deus está me treinando. Deus está me treinando. Deus está me ensinando a ter paciência. Às vezes tem aquele patrão que você não aguenta mais, aquela situação horrível. É Deus te ensinando a ter paciência. É Deus te preparando para algo maior ali na frente. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu estou passando por uma situação difícil. Eu estou passando por um momento difícil financeiramente. É uma prova a minha vida. Aguenta firme. Sede fiel no pouco, porque no muito o Senhor te colocará. Você vai passar, e quando Deus te exaltar, e quando Deus te levantar, e quando Deus te colocar em lugares altos, entenda uma coisa: porque você passou na prova, porque você passou situação difícil, porque você passou condições difíceis financeiras. Quando você olhar alguém passando uma situação financeira difícil, no teu coração você vai falar: eu sei o que ele está passando. E você vai servir de aio para essa pessoa, você vai servir de ajuda para essa pessoa. Você agora vai estender a mão para ela, porque você sabe o que é passar necessidade. Às vezes você está passando uma situação difícil, uma prova, uma doença. Querido, aguenta firme. Aguenta firme. Porque quando você for liberto e abençoado, curado, entenda uma coisa: quando você vê alguém doente, você vai no teu coração, vai queimar, e você vai falar: Senhor, eu sei o que é isso, eu conheço essa dor, e eu quero estar orando por essa pessoa, eu quero ver essa pessoa abençoada, liberta. E você vai orar por ela com fé, porque você foi provado e aprovado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Moisés, querido, ele foi treinado por longos 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas, para depois se tornar um grande libertador e pastor do povo de Deus. Você acha que é fácil? Moisés agora, ele é adotado pela filha de Faraó. Ele é o filho da filha de Faraó. Ele poderia ser um sucessor ali. Agora ele conhece a verdade é revelada a ele. Ele mata um egípcio e foge para o deserto. E ali ele fica 40 anos. Ele casa, ele tem filhos e fica cuidando de ovelhas por 40 anos no deserto. Sabe o que era isso? Um treinamento para ele. Ele passando pela prova, para que ele pudesse ser aprovado. E agora, ser o libertador do povo de Deus. Não vá achando, querido, que a gente vai conseguir algo sem antes passar pela prova. Sem antes saber o que é dificuldade. Sem antes saber o que é depender de Deus de verdade. E sem murmurar. Aguentando e confiando no caráter dele. Eu acho interessante quando Jesus olha para uma criança e fala assim: olha, se você não for como essa criança, vocês não entrarão no reino de Deus. Sabe o que é isso? Uma criança, ela pode passar pelo que for, ainda assim, ela continua confiando nos pais dela, ela continua confiando no seu pai, ela acredita no pai dela. Pode estar a pior situação que for, ela é inocente ao ponto de falar: o meu pai vai me arrancar dessa situação, o meu pai, ele cuida de mim. Ou você já viu uma criança de 4 anos de idade levantar de madrugada, bater na porta: pai, ô pai, 4 anos. Pai, que é, menino? Amanhã vai ter o que a gente comer? Amanhã vai ter alguma coisa pra gente comer? Não vai, cara.
Sabe o que ela está fazendo? Ela está dormindo, descansando e confiando que amanhã o pai dela vai levantar, vai buscar o alimento e vai colocar sobre a mesa e ela vai se alimentar. Às vezes o pai está na peleja, cara. Está numa situação difícil, mas ela acredita no pai. Ela confia no caráter do pai. E é isso que Deus quer que nós venhamos fazer. Confiar no caráter do pai. Confiar no caráter dele. Saber que ele é Deus sobre as nossas vidas. Ele é Deus sobre as tentações. Ele é Deus sobre as provações. Ele é Deus dos montes. Ele é Deus dos vales. Ele é Deus do alto e é Deus do baixo. Ele continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele é Deus. Aleluias. Ele não mudou. Moisés foi treinado por 40 anos no deserto, tendo que aprender o que é deserto, ter que criar paciência para cuidar de ovelha, porque ovelha é bicho burro. Ovelha se perde no meio do caminho, ovelha se desvia, e o pastor tem que ir atrás, tem que buscar. Ovelha sofre tentações todo o tempo. Em todo o tempo o lobo está ao redor dela querendo devorar, tragar a vida dela. E o pastor tem que estar ali, se colocar na posição para cuidar dela. Foi este homem que Deus treinou no deserto. Para quê? Para que depois ele pudesse se levantar como um grande libertador de Deus. Como um grande libertador. Entrar no Egito e falar para Faraó: liberta o meu povo, porque eles vão adorar a Deus. Eles vão adorar a Deus. E quando ele sai do deserto, agora ele cuida daquele povo, ele intercede por aquele povo, ele chora pela vida daquele povo, porque ele aprendeu o que é cuidar de ovelhas. Tempo de crescimento. Tudo isso que você está passando, tudo isso que nós estamos vendo, é tempo de amadurecimento, é tempo de crescimento, é tempo de aprender a estender a mão ao necessitado agora. É tempo de chorar, de orar por aqueles que estão nos hospitais. É tempo de treinamento, é tempo de prova. Mas se você for aprovado, querido, quando passar essa aprovação, meu amado, meu querido, em nome de Jesus, Deus vai te exaltar, Deus vai te levantar. E pessoas vão até você, e pessoas irão até a sua direção, e pessoas irão ao teu encontro, porque elas viram no dia da aprovação Deus na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedro foi treinado na profissão de pescador, para mais tarde se tornar um pescador de homens e não mais de peixes. Querido, isso é tremendo. Pedro agora, a profissão dele na Galileia era ser pescador. Ele conhecia muito do mar, ele sabia jogar uma rede, ele sabia preparar as armadilhas, ele sabia jogar uma ração, ele conhecia tudo do mar. Ele sabia onde dava peixe, a hora que dava peixe, como que dava peixe, o que fazia para pegar peixe. Ele conhecia da artimanha da pesca. Ele sabia se a lua estava cheia, se o mar estava alto, se ia ter... Ele sabia, ele conhecia. Ele era um ótimo pescador. Ele tinha sócio, ele tinha outros barcos. Um dia Jesus para e entra no barco dele e começa a usar o barco dele como um púlpito. E começa a pregar para as multidões. E Pedro tinha pescado a noite inteira e não pegou nada, estava cansado, ele estava recolhendo as redes, estava guardando, lavando para poder ir dormir, porque tinha pescado a noite inteira. Agora aquele homem, Jesus Cristo, sobe no barco dele, começa a pregar para as multidões, e ele começa a ouvir aquele homem pregar e fica extasiado. Daqui a pouco, quando Jesus acaba a pregação, olha para ele e fala: olha, volte para o mar alto, volte para lá, porque é lá, no lugar da humilhação, que eu vou te exaltar. É no lugar onde você perdeu a noite inteira, perdeu o tempo, onde você chegou de mãos vazias, abanando. Talvez as pessoas olhavam para ele e falavam: mas o Pedro não é um grande pescador? Pedro não é um grande homem? Não conhece todas as coisas? Não sabe de tudo? Talvez as pessoas estivessem dando risada da cara de Pedro. Mas Jesus fala: onde você foi humilhado, eu vou te exaltar. Volta agora. Sabe que Pedro responde para Jesus, depois de uma noite inteira pescando, depois de ter lavado a rede, depois que ele agora fica ali algum tempo ouvindo a pregação de Jesus, ele fala: Senhor, pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu vou lançar a rede. Glória a Deus.
E agora ele vai para mar alto. E quando ele lança a rede, a palavra diz que a rede veio cheia de peixe. E quando ele olha para aquele, ele fala: Senhor, se aparta de mim porque eu sou um homem pecador. E Jesus olha para aquele homem e fala: você nunca mais vai ser pescador de peixe, mas hoje eu lhe tornarei pescador de homens. Glória a Deus. Ele vai se tornar um pescador de homens. Em Atos, no capítulo 2, Pedro agora, cheio do Espírito Santo, ele se levanta e começa a pregar, e começa a falar, e começa a declarar o nome de Jesus, e começa a declarar as maravilhas de Jesus. E ao final disso, as pessoas perguntam: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E ele fala: se batizar e crer no Senhor Jesus. E a palavra diz que 3.000 almas aceitaram Jesus naquele dia. Querido, ele deixou de ser um pescador de peixes e começou agora a pescar almas para a glória do Senhor. Entenda uma coisa: aonde você pode estar sendo humilhado, por dificuldades que você pode estar passando, entenda, é Deus te fazendo crescer, é Deus melhorando, é Deus te aperfeiçoando, para que você venha também lançar a rede e ser pescador de homens, em nome de Jesus. Querido, um homem só é homem quando ele tem testemunho para falar, quando ele tem história para contar, quando ele tem algo para dizer e as pessoas olharem: Deus foi na vida daquele cara. Quando ele serve de próprio testemunho, quando a vida dele foi testemunho para que todos saibam que Deus foi na vida dele. É quando o cara estava derrotado, caído, largado, desacreditado, e agora ele aparece e Deus abençoando, exaltando ele. As pessoas olham: meu, o que aconteceu? E fala: foi Deus. Deus mudou a minha vida, Deus mudou a minha história. Glória a Deus. Aleluias. José, antes de se tornar um grande administrador do Egito, primeiro, ele teve que aprender a administrar a casa de Potifar e a cadeia. Ele passou por situações, privações, tentações. Mas a palavra diz que Deus sempre era com ele. Nós não vemos na palavra de Deus ele reclamando, ele questionando. O que nós vemos é ele orando, buscando e acreditando que Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele iria acontecer. E tudo que ele fazia com graça. Tudo que ele fazia para Deus. Tanto que a palavra diz que Potifar via que Deus era na vida dele. No meio da provação, querido, no meio da dificuldade, ainda assim ele conseguia mostrar Deus para as pessoas. E é assim que Deus levantou aquele homem e se tornou um grande governador. Aprendeu a administrar, fez com que o Egito crescesse, ficasse rico, onde as nações iam comer na mão do Egito, porque ele se tornou um bom administrador. Mas ele aprendeu na dificuldade, ele aprendeu na prova, aprendeu fugindo das tentações e sempre confiando em Deus. Deus te chamou, querido. Deus tem algo sobre a tua vida. Deus tem algo poderoso. Todos nós temos um talento. Todos nós temos talento, querido. Ninguém aqui é sem talento. Eu acho tão maravilhoso, querido, quando você se deixa ser usado naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu olho algumas pessoas e vejo como Deus usa na simplicidade. Eu olho para minha sogra e aí eu vejo ela na igreja, quando ela trabalhava na igreja, o quanto ela se esforçava. Ela começava de manhã, 7 horas da manhã, ia até as 6, 7 horas da noite nos bazares, e pegava, limpava, vendia, ficava ali administrando junto com as pessoas. Porque é o talento dela, era o dom dela, ela fazia aquilo muito bem. Eu olho a minha mãe, quando eu ia na igreja dela ali, e eu vi ela na porta, e ela com alegria recebendo as pessoas. Querido, às vezes você fala: eu queria pregar, mas esse não é o seu talento. Às vezes o seu talento está na porta, e o teu abraço vai fazer toda a diferença. Às vezes o teu talento, querido, não é tocar, é estar ali no trabalho, no braçal, para poder arrumar, para poder organizar. Para quê?
para poder ser uma bênção em nome de Jesus. Então entenda, querido, que Deus te chamou para algo poderoso, algo poderoso. Você tem talento. Olha só o que diz em Romanos 12, capítulo 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a profecia. Se é a proporção de fé, seja fé. Se é ministério, dedique-se no ministério. Do ensino. Se é o que ensina, então dedique-se no ensino. E o que exorta, faça com dedicação. E o que contribui, com generosidade. E o que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, com alegria. Todos nós temos dons. Todos nós. Às vezes o seu dom é abençoar, querido. Deus, Ele te levantou. Deus, Ele te capacitou. Deus te deu condições financeiras. Para quê? Para abençoar a obra. Abençoar o necessitado. Alcançar as pessoas. É maravilhoso, querido. O meu padrasto, eu acho ele uma bênção. Estou falando de pessoas que eu conheço. Não adianta eu dar o microfone para ele e falar: Léo, vai lá pregar. Ele não vai. Mas fala para ele: Léo, tô com um problema aqui na luz, cara. Tô com um problema na eletricidade. Léo, o negócio tá caindo aqui. Ele vai com tanto carinho. Ele vai com tanto amor ali arrumar. É dom. É para a glória de Deus. É você deixar Deus te usar naquilo que Ele te preparou, querido. É você se deixar ser usado por Deus naquilo que Ele tem sobre a tua vida. Em nome de Jesus, amém? Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que no dia da tentação, nós possamos entender e compreender que aquilo é uma tentação. E possamos, Senhor, correr bem rápido para a porta de escape. Para que não venhamos cair nessa tentação, na mentira, no engodo de Satanás. Mas se for provação, que nós venhamos entender, ter discernimento, que nós estamos passando por aquilo, não para nossa destruição, mas para crescimento e glória, e poder, e honra, e majestade do Teu nome, Senhor. Pai, ajuda-nos, dai-nos o dom de discernimento, para que nós possamos entender e compreender nesses dias tão difíceis, onde nós estamos sendo atacados por todos os lados, que nós venhamos saber aquilo que é do Senhor e aquilo que é do diabo, aquilo que te agrada e aquilo que desagrada a ti, Senhor. Pai, guarda-nos e abençoa-nos, meu Deus, nos dias difíceis. Pai, esteja conosco, Pai, e que nós venhamos confiar em Ti, que nós venhamos confiar no Teu caráter, que nós venhamos confiar no Teu amor, que nós venhamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós, porque se nós acreditarmos, se nós formos fiéis, aquilo tudo que o Senhor sonhou, aquilo tudo que o Senhor projetou sobre as nossas vidas, nós alcançaremos em o nome do Senhor Jesus. Abençoa os meus irmãos que estão em casa, guarda a vida deles, protege-os, livra-os do mal, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Dê uma noite de vitória, uma noite de bênção, uma noite de descanso, e que amanhã, Senhor, venha ser um dia de vitória. Guarda-os, meu Deus, em Teu nome, Senhor Jesus. Guarda-os e esconda-os debaixo das Tuas asas, em o nome do Senhor Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Que você tenha uma noite abençoada, para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se você não compartilhou, compartilhe. E eu quero dizer, se você ainda não é meu amigo no Facebook, vai lá, né? Me adiciona, que eu te aceito aqui. E se você quiser conversar comigo em inbox, legal, vamos estar conversando, trocando uma ideia, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Um beijo no seu coração, querido. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado.